Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Unifique Telecomunicações SA. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri@redeunifique.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unifique Telecomunicações SA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unifique Telecomunicações SA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Fabiano Busnardo, CEO, e José Wilson de Souza Júnior, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Passarei agora a palavra ao senhor Fabiano Busnardo. Boa tarde a todos, obrigado aí pelo tempo de vocês. Hoje nós estamos aqui para apresentar então os resultados ou comentar os resultados aí do nosso terceiro trimestre, né? Alguns pontos de destaque que eu gostaria de trazer aqui. A gente tem um histórico de crescimento orgânico esse ano, primeiro trimestre. A gente fez 4.000 adições líquidas, no segundo trimestre a gente fez 8.000 adições líquidas, agora no terceiro trimestre, esse que a gente está comentando aqui, nós conseguimos chegar a 15.000 adições líquidas, a gente considera aí um avanço positivo, né? Considerando que com algum esforço para acelerar as vendas, ainda assim conseguimos manter nossa taxa de churn em 1,61%, que a gente considera um patamar extremamente saudável, né? Temos aqui um ponto que a gente criou aqui um plano que a gente chamou aqui de bem-vindo, né, para incentivar, para fomentar um pouco mais as nossas vendas, que a gente, nos primeiros 3 meses, dá 50% de desconto na mensalidade. Então, essa melhora a gente sente no faturamento mais agora no próximo período, né? Além disso, eu queria destacar também que a gente continua se dedicando intensamente no nosso implantação e lançamento do nosso serviço móvel, nosso 5G, né? No primeiro semestre, a gente terminou o primeiro semestre com 30.000 acessos, agora no terceiro trimestre conseguimos ampliar mais aí praticamente 30.000, chegando a gente agora então a 60.000 acessos ativos. Temos uma meta de terminar esse ano com 100.000, estamos correndo atrás dela, vamos ter que acelerar mais um pouquinho as vendas. Ainda temos aí algumas dificuldades de sistema que o pessoal está lapidando agora, final
de novembro deve entregar aí algumas melhorias para que a gente tenha mais agilidade na venda, na ativação. Então, temos ainda alguns desenvolvimentos, algumas melhorias que vai nos ajudar no futuro não distante, né? Então, como eu falei, a gente tem essa meta de 100 mil para esse ano, 300 mil para o ano que vem e 3 milhões de chip para 2030, né? Nesse momento, nós estamos apenas com 67 herbes ativa. A partir de agora, isso vai acelerar um pouco mais, né? Nós já temos aí, além de desenvolvimento de torres novas, mas também temos aí alguns contratos com torreiras aí que a gente firmou recentemente. E aí a gente acredita que isso vai dar mais celeridade para a implantação das novas herbes e, como consequência, poder incentivar um pouquinho mais o crescimento dessa vertical, que é a nossa grande aposta aí do futuro, né? É um negócio que a gente faturou 2,8 milhões só nesse TRI, então isso é menos de 1% do nosso faturamento, mas a gente espera faturar 8 milhões no ano de 2024 nessa vertical da Move. Então, nosso primeiro ano, a gente vai terminar faturando 8 milhões, mas a gente acredita que já ano que vem a gente deve faturar alguma coisa em torno de 65 milhões, né? E eu não tenho dúvida que 26 essa vertical vai acelerar bastante, e aí eu acredito que a gente já possa estar pensando em alguma coisa perto de 200 milhões, aí se as nossas ações, nossos incrementos produzirem efeitos, eu estou bastante confiante que sim, e o que nos dá uma perspectiva boa. Hoje 80% das vendas dos nossos chips estão com mais ou menos isso oscila um pouquinho aí, dependendo aí da semana, tal, mas está sendo combado com o serviço de fibra. Então a gente espera que com isso a gente também consiga manter a nossa taxa de churn, que já é num patamar aí muito interessante, que quem sabe a gente consiga melhorar mais um pouquinho. Não é fácil baixar de 1,6 aí, mas estamos aí com todos os esforços, tal, principalmente por causa desse aumento de venda também, tem que ser um pouco mais agressivo, mas acho que tá caminhando bem. Depois dessa minha introdução aqui, dos dois pontos aqui que eu comentei, eu vou passar a palavra aqui para o nosso CFO, José Wilson Júnior, aí, que vai falar mais detalhadamente aí dos nossos números aí. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Então, aqui eu vou passar para a nossa apresentação, no qual a gente pode falar um pouco mais aí sobre a performance da companhia aí no terceiro trimestre de 2024. Indo para o primeiro slide, onde temos os destaques do terceiro trimestre de 2024. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos aí uma receita operacional bruta de 319,4 milhões, um aumento de 10,9% se comparado com o mesmo período do ano anterior. No segmento de B2C, o aumento foi de 10,1%, e no segmento de B2B, o aumento foi de 14,2%. Esse crescimento é justificado principalmente pelo M&A, executado ali em janeiro de 2024, onde efetuamos ali a aquisição da VEX, com aproximadamente 28 mil acessos, e pelas adições líquidas orgânicas, que nem o Fabiano colocou, ocorridas aí entre terceiro trimestre de 2023 e terceiro trimestre de 2024, onde tivemos nesse período uma adição de aproximadamente 33 mil acessos, e desses total, reforçando aqui, 15 mil acessos ocorreram no terceiro trimestre de 2024, ou seja, um crescimento de 76% se comparado com o segundo trimestre de 2024. Aqui, um outro ponto de destaque e que contribuiu com o crescimento da receita operacional bruta foi o baixo churn, também como colocado aí pelo Fabiano. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos um índice de churn de 1,61, e esse marco se deve principalmente aí em função das ações que a companhia teve, que foi prevenção de cancelamento, onde ofertamos aí alternativas ou incentivos para que os clientes reconsiderassem ali o cancelamento dos serviços, e o atendimento ao cliente. São dois pontos que estamos reforçando bastante no atendimento ao cliente, onde melhoramos ali o suporte ao cliente
e passamos a ser mais ágeis na resolução de problemas. E desde o início do ano, a companhia aí, a Unifique, vem aumentando a equipe própria de atendimento e de técnicos de campo aí para prestação de serviço e atendimento. Com referência ao EBITDA, alcançamos ali um EBITDA recorrente de 121,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 7,6% se comparado com o mesmo período do ano anterior. Consequentemente, alcançamos uma margem EBITDA de 50,2% no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 2,3 pontos percentuais se comparado com o segundo TRI de 2024. Um dos principais pontos de destaque na Unifique, eu acho que isso é muito importante, é a conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional, onde no terceiro trimestre de 2024 foi de 93,9% e no acumulado de 9 meses de 2024 foi de 96,5%. Isso daí indica uma alta eficiência na geração de caixa a partir das atividades operacionais, que isso é muito importante, e essa conversão reflete a capacidade da Unifique em manter uma operação sólida. É um dos pontos que prezamos muito, mesmo em um cenário de baixa alavancagem. Então, um cenário de baixa alavancagem que a companhia tem e gerando um alto caixa operacional, isso é extremamente importante. E aí, consequentemente, esse desempenho demonstra aí a sustentabilidade das operações e a eficiência na gestão aí dos recursos financeiros. Indo para o próximo slide, de desempenho econômico-financeiro, temos aqui o EBITDA. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos aí um EBITDA de 128,3 milhões, um aumento de 8,9% se comparado com o terceiro TRI de 2023. Se compararmos com o segundo trimestre de 2024, tivemos um aumento de 5%. A margem EBITDA apurada no terceiro TRI foi de 50,2%, que se manteve estável com a margem apurada no segundo trimestre de 2023. A despesas com pessoal foi um dos principais eventos que impactaram a margem EBITDA no terceiro trimestre de 2024. Tivemos aí um aumento de quadro de funcionários, de 2.448 colaboradores no terceiro trimestre de 2023 para 2.822 no terceiro trimestre de 2024. E também tivemos um aumento de 5% aí, instituído em acordo coletivo com o sindicato da categoria em junho de 2024. E aí, em contrapartida, o EBITDA da companhia também foi impactado, mas positivamente, pelo registro dos créditos fiscais no âmbito federal, relacionados à Lei do Bem, no montante de 8,7 milhões. O lucro líquido aqui, com referência ao lucro líquido, alcançamos no terceiro trimestre de 2024 o montante de 46,4 milhões, um aumento de 13,3% se comparado com o terceiro trimestre de 2023. Indo para o próximo slide, onde nós temos aqui o endividamento da companhia. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos aqui um endividamento total de 856,9 milhões e dívida líquida de 305,4 milhões. A dívida líquida versus EBITDA foi de 0,63 vezes. E aí, logicamente, demonstrando aí a boa saúde financeira da Unifique, que é muito importante, nós sempre ressaltamos isso. E consequentemente, aí a estrutura de capital que a companhia tem para continuar, para a Unifique continuar sendo uma empresa consolidadora. Então, assim, é uma estrutura de capital adequada, é um endividamento baixo e é uma empresa sempre muito preparada
para fazer algo transformacional. É muito difícil hoje conseguir fazer algo transformacional com outros players, até em função aí das características, mas nós, Unifique, estamos preparados para fazer essa operação. Indo para o próximo slide, sobre desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2024, alcançamos 3.485 mil home pass. Se compararmos com o segundo trimestre de 2024, tivemos um aumento de 0,9%. E aqui ressalto que desde o quarto trimestre de 2023, a Unifique reduziu significativamente a construção de portas. Hoje nós fazemos somente construção de portas para alívio de rede, ou se tiver um novo bairro que haja necessidade efetivamente de se construir uma rede, então nós estamos indo nessa linha. E aí, atualmente, diante disso, o investimento em ativo imobilizado da companhia estão relacionados à aquisição de equipamentos para ativação de clientes, a melhoria da infraestrutura de rede e troca de equipamentos dos clientes, bem como o Fabiano colocou, a infraestrutura aí de rede móvel, que são as estações rádio base. O investimento que nós fizemos, esse exercício, regime caixa, em estações rádio base, hoje está em torno de 8,4 milhões. E aí, no terceiro trimestre de 2024, reforçando esse ponto, a Unifique teve as adições líquidas orgânicas de 15.123 acessos, e esse evento se deu em função da implantação, principalmente, de novas estratégias de marketing digital, novos modelos de parceria, que também isso foi extremamente importante, com consultores de vendas, e otimização dos processos de venda e instalação de clientes, que foi aquilo que eu falei, de ter as equipes mais bem preparadas, para ser mais ágeis nesse processo. Um ponto de destaque que eu gosto de trazer nesse slide, e que o Fabiano já colocou também, que é extremamente importante reforçar, refere-se ao fato de que no terceiro trimestre de 2024, 80% das vendas de telefonia móvel estão vinculadas à venda combo. Esse fato de venda combo deve fazer com que o churn da Unifique, que atualmente é de 1,61, seja ainda menor. Principalmente quando a gente olha os históricos das empresas de telecom, que essa é uma estratégia conhecida, que é o pacote combinado, e sendo uma prática uma prática comum do setor de telecom, e que é adotada por várias empresas, faz efetivamente com que aumente a fidelidade do cliente, melhore a experiência do cliente e reduza a rotatividade do cliente. Então, assim, é um sinal extremamente positivo no aspecto de churn para a companhia, a venda dessa telefonia móvel acoplada a um combo, representando aí 80%. Indo para o slide de market share, aqui, nesse slide, reforçamos a liderança da Unifique no estado de Santa Catarina, e aí entre o período do terceiro trimestre de 2023 ao terceiro trimestre de 2024, tivemos um aumento de aproximadamente 65 mil acessos somente em Santa Catarina, e com isso a Unifique aí manteve a liderança no estado de Santa Catarina, com um market share de 20,9%, acima dos 16,9% que a Claro possui hoje e dos 7,1% que a Vivo possui. E aí, uma sinalização positiva é que entre o período do segundo trimestre de 2024 e terceiro trimestre de 2024, a Unifique apresentou um aumento de 2 mil acessos aproximadamente no estado do Rio Grande do Sul. Então, é um estado, se você olhar no nosso release, vocês vão ver que Rio Grande do Sul é um estado que nós vínhamos sofrendo um pouco, mas no último trimestre nós já conseguimos ali, pelo menos, dar uma resposta positiva. Ainda muito a ser feito,
esse crescimento ainda tem que ser um crescimento significativo, mas já partimos para um cenário positivo e não mais um cenário aonde negativo, aonde um crescimento, não tínhamos crescimento e de certa forma até prejudicava um pouco o crescimento que nós apresentávamos em Santa Catarina. Então, estamos indo num caminho extremamente positivo nesse cenário. E é um ponto de destaque aqui, refere-se ao crescimento de acessos que a Unifique teve entre o ano de 2000, que foi antes até o ano do IPO, até o terceiro trimestre de 2024, onde apresentamos um crescimento de 184%. Então, uma empresa que realmente continua aí apresentando crescimento. Próximo slide, falando sobre cobertura de rede móvel com infraestrutura própria. Fabiano já falou bastante, então só para passar um review. Nesse slide, demonstramos que a Unifique já opera em 8 cidades com cobertura própria. Alcançamos aí a marca de 59.745 chips ativos. E entre o período do segundo trimestre de 2024 e terceiro trimestre de 2024, a Unifique apresentou um crescimento aí de 88,8%. Então, quer dizer, estamos com um crescimento acelerado quando falamos aí de telefonia móvel. É um cenário, para quem está acompanhando o dia a dia da companhia aqui, e ver os resultados aí dos últimos dias, é algo que nos deixa bastante entusiasmado aí com o que vem sendo apresentado. E seguindo para o último slide, que fala efetivamente das operações de MVNO e MVNO da Unifique, aqui só mais uma questão de reforçar que a partir de agosto de 2024, a Unifique passou a atuar com uma MVNO autorizada da TIM nos estados onde ela não é prestadora de origem, onde ela não tem ali a autorização da Anatel para operar com rede própria. Então, só para deixar mais claro, ou seja, né, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Unifique opera com rede própria, onde ela tem autorização, e nos demais estados do Brasil, ela vai operar desde agosto de 2024, através de um home com a rede da TIM. Então, com referência à apresentação, é isso que eu tenho para estar apresentando para vocês, e dessa forma eu repasso aí para questionamentos. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É da Maria Clara, analista sell-side do Itaú. Maria, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Maria, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês explorarem, por favor, as tendências de crescimento para frente, né? Principalmente levando em conta móvel e 5G. Vocês vislumbram uma aceleração em 5G no curto prazo? E como que a gente pode pensar sobre a trajetória da companhia no 5G nos próximos anos? E, por último, eu queria pedir para vocês comentarem um pouco sobre a trajetória de rentabilidade também. A gente viu alguns investimentos nesse trimestre, principalmente relacionados à questão de despesas pessoais, e é justo pensar que esses investimentos já deveriam começar a ser diluídos no curto prazo? Obrigada. Oi, Maria Clara, Fabiano aqui. Assim, ó, a gente está no pior momento, eu diria, do lançamento do 5G, porque nós montamos toda uma infraestrutura, começamos as vendas agora, já no início do ano, mas existe um processo de aprendizado, né? Mas a gente já tem uma turma grande, engenheiros, por isso que talvez você perceba aí um incremento nas nossas despesas com pessoais, isso tudo
seguramente está atrelado a essa nova vertical que a gente está montando. Então, note que no primeiro semestre a gente vendeu 30 mil acessos. No terceiro trimestre, a gente já vendeu 30 mil acessos, ou seja, a gente praticamente dobrou as vendas do que a gente fazia nos períodos anteriores, e agora a gente pretende acelerar. Então, a gente quer terminar com 100 mil chips vendidos este ano, né? Isso quer dizer que a gente terá mais ou menos um faturamento acumulado de 2024 de 8 milhões. É muito pouquinho ainda, né? Só que, para tu ter uma ideia, a gente já espera que esse faturamento aumente quase 10 vezes o ano que vem. Então, a gente já está falando aí, eu falei em 65 milhões antes, mas eu não ficaria admirado se isso for 80 milhões o ano que vem. Então, assim, porque agora a gente começa. O legal é que você vai vendendo, vai aumentando a base, esse faturamento recorrente ele vai somando, né? Então, se eu conseguir terminar com 100 mil, a gente está com um ticket médio em torno de R$ 40 bruto, né? É um ticket médio, note que é um ticket médio um pouco acima do mercado, porque nesse momento nós estamos vendendo somente pós-pago, né? E estamos assim focando muito na venda conjunta com a fibra, tal. Então é um plano de maior valor agregado. Então, só para ter uma ideia, nós vamos faturar 8 milhões esse ano de imóveis, chegando com 100 mil final do ano, já estou faturando 4 milhões por mês. O que já me daria 50 milhões o ano que vem, nem se eu não vendesse mais nada, né? Então, assim, imagina, só que a gente vai sim continuar acelerando. A gente está hoje aí, a gente conseguiu aqui agora no terceiro tri algo próximo a 10 mil chip mês, né, na média, né? Claro, começou lá em julho um pouquinho menos, agosto um pouquinho mais, setembro um pouquinho mais. Agora outubro a gente já está acelerando mais ainda as vendas, né? Observe que a gente estava vendendo aí 10 mil, 11 mil chip mês, ou 10 mil, a gente está vendendo 18 mil banda largas, né? Então, assim, eu não vejo por que, num curto espaço de tempo, a gente não venda mais chip do que banda larga fixa. Então, vai acelerar muito. Nós temos uma meta para 2025 para terminar com 300 mil acessos. 300 mil acessos já nos dá aí 12 milhões por mês de faturamento, quer dizer que a gente já tem aí um faturamento anual, aí se fosse fazer uma conta aqui, de quase 150 milhões. Mas as vendas vão continuar. A gente tem aqui um projeto, um programa para chegar em 2030 com pelo menos 3 milhões de acessos. 3 milhões de acessos, mantendo mais ou menos esse ticket de R$ 40 bruto, né? Então, a gente conseguiria hoje, só para ter uma ideia, se a gente tiver sucesso nesse plano, a gente praticamente dobra o tamanho da empresa atual com uma nova vertical, né? Só que o legal desse nosso momento é que essa nova vertical não vai corroer receita da banda larga fixa. A banda larga fixa é verdade, ela não está crescendo mais na velocidade que cresceu há um tempo atrás, mas a gente conseguiu agora fazer ela voltar a crescer um pouco também. Então, assim, somando as duas, eu acho que a gente volta daqui a pouco. Para mim, o grande ano do 5G para a Unifique, dentro do time que a gente está se propondo a implantar, né? Você observa que nós somos um pouco conservador, assim, então a gente vive um momento aí de taxas de juros elevadas, então a gente está um pouco conservador, então a gente está calibrando os investimentos, porque eu acho que o grande ano do 5G para a Unifique vai ser 2026. Ali a gente vai estar com a velocidade de vendas, eu acho, já bem funcionando muito bem, e aí eu acho que a gente consegue acelerar assim forte esse crescimento de maneira que vocês vão acabar percebendo com mais facilidade nos números trimestre a trimestre. Tá super claro, obrigada. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila.
Passarei a palavra para a companhia para responder as demais perguntas recebidas via chat. Fabiano aqui vai responder a pergunta aqui Eduardo, do GTI, sobre a entrada da TIM Ultrafibra no Rio Grande do Sul, se a gente acredita num aumento. Eduardo, o Rio Grande do Sul tem 750 empresas explorando o mercado de banda larga fixa. Nós competimos em algumas cidades já com a TIM Ultrafibra, respeitamos a concorrência deles, mas assim, a gente não entende que não mexe o cenário é ultra competitivo, continua competitivo e não acho que isso vá trazer algum elemento novo aí no futuro para nós, né? Uma que a TIM, tipicamente ela não tem rede própria, ela utiliza a rede dentro, eu acho que mais provavelmente da Vital, talvez alguma coisa da IHS, e a gente entende que esse modelo, utilizando rede neutra, não deixa esses competidores muito competitivo, né? Porque você tem mais custo, tal. Então, normalmente é um pessoal mais comportado, principalmente quando se fala aí numa possibilidade de guerra de preço. Vou passar aqui agora a palavra, espero ter atendido a resposta aí, Eduardo. Vou passar agora a pergunta aqui do Caio, do Banco do Brasil, para o nosso CFO aí, já que é relacionado aí a questões de endividamento. Vamos lá, Caio, seu questionamento aqui. Você perguntou que está questionando aqui que 79% de endividamento está indexado ao IPCA, dado que o Galípolo ali assumirá no Banco Central ano que vem, isso pode resultar numa alta da inflação, como consequência de uma queda da taxa Selic forçada pelo governo. Essa situação não representa um risco à empresa? Sim, vamos lá. Para nós, na companhia, no momento, não representa. Dentro desse endividamento, nós temos uma dívida alongada, que é em PCA, que é justamente as nossas debêntures, mas também temos muitas operações que são indexadas, que, que são indexadas a IPCA, que são as aquisições que nós fazemos aí para os dos nossos M&As. Então, vamos lá. As debêntures IPCA, a última que nós emitimos, IPCA mais 6,5%. O que nós temos aqui que são pontos positivos? Nós estamos com uma excelente bancabilidade na companhia. O fato de ter essa bancabilidade, toda hora não são colocados aqui opções de swap em CDI, com descontos em CDI. Até o momento, diante do cenário que nós estamos olhando, não teve nada que nos despertasse e falasse o seguinte, pô, vamos fazer esse swap. Já fizemos no passado, swap com CDI, foi positivo para a companhia, mas com referências debêntures, mas no momento nós estamos aguardando para ver como é que vai ser esse cenário. O CDI ainda está no cenário de aumento, por mais que tenha todo esse cenário de alteração aí do presidente do Banco Central, mas continuamos aí, inclusive ontem saiu aí aumento aí da taxa de juros. Então, assim, estamos analisando e olhando o mercado. Boa parte dessa dívida, daquilo que nós adquirimos de M&As que estão no curto prazo, já começam a vencer. A gente vai ter uma dívida grande vencendo logo ali no começo do próximo exercício, mas assim, em PCA, mas de uma certa forma não vemos ainda nenhum risco. E a condição de caixa da companhia também nos dá total condições. Se tiver que fazer um swap em CDI, se a gente achar que é o melhor caminho, pode ter certeza que boa parte do caixa da companhia, preservamos muito caixa na companhia, boa parte desse caixa também estará aplicado a CDI, tendo aí até um hedge natural. Então, assim, não nos preocupa, excelente bancabilidade, o caixa está muito bom, o caixa tá aplicado em CDI e a estrutura de capital nos permite aí fazer qualquer tipo de movimentação rápida se for necessário. Eu vou responder.
Temos aqui duas perguntas agora que abordam o mesmo tema. Deixa eu pegar aqui só para ver de quem é a pergunta aqui. Marco Arruda, GZA, Valor Clube de Investimento. Ele está perguntando aqui sobre estratégia de expansão via M&A. A companhia fez diversas aquisições. Nos últimos meses, aproveitou para consolidar e reorganizar o pós-aquisições e fusões. Como está a cabeça de vocês daqui para frente em termos de volume e time? Nós temos também aqui uma pergunta do Johnny. Qual a visão de vocês sobre o atual cenário de fusões e aquisições da região sul? Então, eu vou responder as duas juntas. De fato, a empresa passou por um processo aí de várias aquisições e a gente teve que precisar de um período aí, eu diria assim, para dar uma reorganizada nessas casas, essas incorporações todas, né? Hoje a gente se sente confortável, sim, a voltar a olhar assim com mais atenção esse mercado em busca de oportunidades, principalmente localizadas aqui na região sul, para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa penetração, às vezes algumas cidades que estão próximas que a gente ainda não atende, poderiam ser contempladas, né? Então a gente acredita que sim, né, é uma possibilidade. Agora a gente tem que entender também que a gente vive um momento aí que os ativos estão talvez um pouco menos valorizados e fazer aquisição nesse momento é um pouco complicado, né? Mas a gente está atento, sim, temos apetite e temos balanço para conseguir aí fazer aí talvez novamente, como já fizemos anteriormente em alguns períodos, novas aquisições. Tá bom. Eu vou seguir aqui com mais um questionamento do Ítrio Correia. Ele está fazendo um questionamento aqui com referência à evolução da receita bruta aí, tanto do estado de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Porque se olharmos Santa Catarina tivemos aí uma evolução do segundo trimestre de 2024 para o terceiro trimestre de 2024 de 2,4%. Em compensação, Rio Grande do Sul, nós tivemos ali somente 3,2% negativo. O que nós tivemos ali de particularidades no Rio Grande do Sul? Acho que o primeiro efeito ali que nós tivemos, ainda tivemos pouca coisa, mas tivemos impacto ainda da catástrofe do Rio Grande do Sul, que agora já está 100% normalizado. E também tivemos ali um ponto que, da mesma forma que tivemos ali planos bem-vindo em Santa Catarina, também tivemos planos bem-vindo no Rio Grande do Sul. Então, por mais que eu tive um aumento de receita, de vendas no Rio Grande do Sul, isso ainda não se refletiu efetivamente em receita. Então, acreditamos que essa evolução de receita do Rio Grande do Sul, para chegar nos mesmos patamares que temos apresentado em Santa Catarina, deve ser algo que começa a se refletir efetivamente no terceiro trimestre de 2024. Vou seguir aqui com a pergunta do Gustavo. Roberto Correia. Ele está pedindo aqui sobre o desafio de disponibilizar 5G em todas as cidades com menos de 30 mil habitantes até 2030, né? Como a gente está enfrentando esse desafio. Então, essas obrigações, elas começam a ter que ser entregue a partir de 2026. A gente já fez aí algumas cidades, estamos fazendo algumas outras cidades com essas características. A gente está priorizando cidades que a Unifique já está presente, com a sua rede
fixa, né? Porque isso nos dá muita sinergia, já temos pessoas trabalhando, já temos a rede, então o custo de implantação do 5G fica bastante minimizado. E mais rapidamente a gente também consegue explorar esse novo serviço pela estrutura que já temos, né? Claro que em algum momento a gente vai ter que fazer cidades que talvez estejam um pouco mais distantes, mas para isso a gente tem até 2030, né? Então, a estratégia é, na segunda pergunta, o Gustavo está pedindo também aí, né, qual a estratégia para atingir esse objetivo. Então, a estratégia é fazer primeiro as cidades que nós temos estrutura e mais capacidade para monetizar esse investimento o mais rápido possível, cidades que nós já temos alguma presença, né? E inclusive estamos fazendo várias cidades que não estão na obrigação, nós estamos fazendo cidade de 300 mil, 500 mil, estamos fazendo 100 mil, 200 mil, estamos fazendo várias cidades, porque ali, de fato, nessas cidades você tem uma condição econômica melhor e você consegue monetizar aí esse investimento o mais rápido possível. Mas é lógico que nós temos essa obrigação com as cidades de 30 mil habitantes e a gente vai seguramente honrar. A gente espera também que com o passar aí do tempo, o 5G vai ganhando mais volume, mais escala, e talvez, possivelmente, isso sempre acontece em tecnologia, os custos desses equipamentos também, ao longo do tempo, eles podem baixar um pouquinho, né? E aí tá aí facilita um pouco mais ainda a nossa vida, né? Tenho mais aqui uma pergunta aqui do Rodrigo Azevedo. Sobre a evolução do FTTH, né? Como foi o desempenho de outubro e qual a média de crescimento podemos esperar para o quarto TRI de 24. Né? Eu acho que a gente vai ficar no quarto TRI, a gente espera aí que fique próximo do patamar do terceiro TRI, né? A gente fez 4 mil acessos líquidos no primeiro TRI, mais ou menos 8 mil no segundo TRI, agora chegamos nos 15 mil acessos. Acredito eu que a gente deva mais ou menos permanecer por aí, acredito que seja um número viável e possível. Nós temos aqui também uma pergunta aqui sobre o nosso caixa robusto, e a questão da gente voltar para aquisições. Essa eu já comentei antes, então eu concordo, temos balanço e vamos estar agora olhando com mais atenção aí oportunidades no mercado. Né? E tem aqui também o Eduardo aqui da GTI, está pedindo só para esclarecer um ponto que a gente comentou sobre R$ 40 de ticket do 5G, se isso seria para um plano pós-pago. Sim, é para plano pós-pago. Nesse momento, nós não estamos vendendo pré-pago. Isso não quer dizer que não possamos fazer no futuro, mas ainda nós estamos avaliando como é que a gente vai proceder. E A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui no call de resultados. Estamos inteiramente à disposição de vocês aí para qualquer tipo de questionamentos. Estamos trabalhando para justamente cada vez mais entregar resultados melhores aí para a companhia. Passo aqui para o Fabiano para que ele possa fazer as considerações finais. Bom, pessoal, assim, ó, de 2024, a gente, da parte da operação da companhia, eu acho que a gente teve uma evolução importante nesse terceiro TRI, em comparado ao primeiro, segundo TRI. A gente vem trabalhando incessantemente para melhorar nossos processos, nossa operação. Estamos aí com esse desafio do 5G que está machucando o nosso resultado, porque estamos montando essa estrutura e ela vai fazendo essa plantação que vai demorar ainda
alguns períodos aí para que a gente possa colher, mas se vocês analisar cuidadosamente os nossos números, vocês vão ver também que não é nada assim também tão terrível assim, né? Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu tenho muita confiança com relação às oportunidades que nós vamos ter agora no futuro, tanto na banda larga fixa, a gente ainda vai melhorar. Acho que a gente falou aqui um pouco também, temos sim oportunidades de fazer novas aquisições. Sempre estamos olhando. Agora, a gente tinha tirado um pouco o pé para poder reorganizar a casa, mas eu acho que essa fase passou. Observem que a gente chegou a bater em churn aí de 2,42, trouxemos para 1,61. Isso tudo é muito. Quando você faz muita aquisição assim, dá um belo de um trabalho ali nos primeiros períodos, mas eu acho que a gente provou que nós temos competência e capacidade de realizar esse trabalho e, na sequência, de entregar bons resultados, assim como a Move em breve também vai começar a trazer resultados, não vai ser no próximo trimestre, né? Talvez aí a gente ainda tenha um 2025, mas vocês vão acompanhar que mês a mês, ou trimestre a trimestre, a empresa está se desenvolvendo, crescendo, indo para o caminho que a gente se propõe a trilhar, né? De crescimento, de bom desempenho. É uma empresa com resultados fantásticos e com muitas oportunidades. Eu acredito muito no futuro da companhia, que a gente vai crescer muito, vai entregar muito resultado e em breve vamos passar a ser um grande pagador de dividendos. Tá bom? Obrigado a todos. A videoconferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Unifique Telecomunicações S.A. está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham todos uma boa tarde.